pronto, quarto de cima, a gente tá num formato hoje, pela primeira vez, um convidado presencial nesse estúdio novo. Com um sisteminha também, ó. Trocou a câmera, trocou de novo. Eita, e essa aqui, pedindo a Deus para dar tudo certo nas gravações de voz e de vídeo aí, para depois eu não precisar fazer isso de novo. Espero que você goste do visual. Se curtiu o vídeo, segue o canal e divulga, cara. Divulga para poder ajudar o Quarto de Cima a continuar o trabalho e a evangelizar mais. O Quarto de Cima tem uma parceria com a Agência B16 e com a Laborastore, Agência B16, que é uma agência católica de comunicação, e a Laborastore, que vende produtos católicos, um marketplace como o Mercado Livre, @Laborastore, confere. Beleza? Tô aqui com meu irmão de comunidade. E aí? Hugo Leonardo, como é que você tá? Tô bem, cara. Muito bem. Esperando o primeiro filho chegar, já tá ali 45 segundos. Eu vi vocês na missa, a Dani, né? Aproxima só um pouquinho assim, ó. Isso. Você pode subir aí assim, isso. Só pra não ficar muito longe. É um pouquinho duro, mas dá pra... Vai dar certo. Assim? Show. Do jeito que você ficar confortável, mas ficar pertinho aqui. Tranquilo. E aí a gente vai conversar porque você é um cara que tem feito um trabalho de empreendedorismo, exclusivamente, eu não sei, mas católico, né? Porque você também é um consagrado da comunidade Shalom. Eu vou entrar para o discipulado, graças a Deus. Então, e eu acho que é interessante a gente desmistificar algumas coisas. Por exemplo, sobre ganhar dinheiro. A gente tem medo, né? Acha que é pecado ser rico. Ou trabalhar e ganhar muito dinheiro, porque essa expressão ser rico pode ser que seja ruim, quando você tem de sobra e você não faz nada de bom com aquilo, né? Exatamente. Agora, quando você ganha muito bem, mas você é um bom administrador dos bens que Deus te confia, você pode ser chamado de rico ou não, mas você é um bom administrador de bens, né? Ou até colocar todos eles em comum, né? De alguma forma. Justamente, você administra bem, aí agora eu tô olhando para lá para conferir se tá certo. Fala aí. Justamente porque existe muito esse bloqueio dentro da nossa cabeça. Eu, como empreendedor, tive que lutar contra isso para poder entender, de fato, o quanto o empreendedorismo é bom, o quanto você, sendo esse cara que administra bem os bens, consegue até mesmo transbordar para com seus funcionários, né? Seus funcionários estão ali mediante ao teu sim de conseguir fazer com que a empresa exista, fazer com que a empresa tenha faturamento, né? Então, o empreendedor ele tem uma missão uma grande responsabilidade de ter até vidas ali atreladas àquela empresa, né? Então, o dinheiro em si ele não é ruim. Agora, o que você faz com ele é que é uma coisa no qual destoa totalmente. Eu costumo dizer que para você ficar bem com o dinheiro, você tem que simplesmente fazer as pazes com a sobriedade. Você desenvolvendo bem a sua consciência baseado na sobriedade, tranquilamente você fica bem também em faturar bem, em ganhar bem, em ter de fato as coisas necessárias para você, para sua família, para todos aqueles que contam contigo. Acho que é isso. Eu acho que existe uma questão da nossa concupiscência. Pode ser com dinheiro, pode ser com qualquer outra coisa, se for pensar no pecado em geral. Você se apega tanto àquela coisa que você passa a, entre aspas, idolatrar. Então, aquele pecado, aquele vício, seja qual for. E isso, o problema é que você vai afastando o teu coração da confiança em Deus. Então, quando você começa, por exemplo, no caso do dinheiro, a acreditar que sem ele você não vai ser feliz, ou você não vai viver, tem gente que acha que vai morrer, né? Exato. Ou quando você tem menos ele, você está menos seguro, ou menos, né? Você vai ser menos feliz e tal. Então, existe uma idolatria e um apego ao dinheiro, que então você começa a endeusar o dinheiro. Exatamente. Né? E essa parada do medo, tem até uma experiência num retiro meu, que Deus ele veio fazendo, né? Eu empreendo há mais de 10 anos. Sim, em quê?
Ixi, aí eu já tive algumas empresas. Então a gente entra lá, mas continua o que você está dizendo. Mas pode beber água, tá? Que você te tranquilo, oferecer. tranquilo. Teve eu vou tomar aqui uma golinha d'água. Pode, tranquilo. Isso aqui é pra gente conversar à vontade mesmo. Não tem... Ninguém tá tenso, não. Isso, inclusive, eu comprei uma Lofoten, água dos Árticos. É a mesma coisa. Melhor comprar a Minalba mesmo. Não muda nada, é a mesma Até água. esqueci de trocar a câmera aqui. É a mesma coisa aqui, ó. Linda a garrafa, mesmo gosto de água. Então compra uma normal mesmo que... Não tem problema Mas nenhum. fala. Então, em uma das minhas empreitadas, né, eu tinha um sócio que ele, com 6 meses de empresa, ele meio que resolveu sair da empresa e tal. E eu tive a oportunidade de comprar a parte dele da empresa. Uhum. E naquilo tudo, eu gerei um bloqueio muito grande, de medo de comprar, de medo de fazer a empresa crescer demais, né? E esse episódio aconteceu próximo de um retiro de mudança de fase do postulantado, né? Postulantado por discipulado. E aí lá, né, eu tive a graça de alguns irmãos rezarem por mim, né? E eu pude entender naquele momento ali que todo o meu medo, toda a minha frustração dentro daquele processo de compra ou não compra a empresa, continua ou não continua com a empresa, fecha ou não fecha a empresa, né? Deus me perguntava qual era o meu medo. Aí meu medo é trabalhar demais. Aí Deus pegava e dizia assim, não, seu medo não é esse. Qual é o seu medo? E aí eu disse, não, meu medo é de não dar conta da empresa acabar fechando porque eu não tenho o apoio lá do meu sócio para dividir as responsabilidades. Eu tenho medo da empresa de fracassar. E Deus pegou e disse, esse não é seu medo. E ele foi ali, né, aprofundando. Mas era uma empresa de quê mesmo? Era o meu coworking. Eu tinha um coworking, né, chamado Vila. E eu tinha um sócio no início dessa empresa, mas aconteceu isso e eu não tenho mais o sócio. Mas aí Deus foi aprofundando, né, até que eu disse, né, Deus, qual é o seu medo? Aí meu medo é de focar tanto no trabalho e me esquecer de Deus, e me distanciar de Deus. E aí, quando essa chave virou, né, eu disse, nossa, esse é meu medo. E aí, Deus me tranquilizou, né? Tipo, olha, entendido o medo, utilize as ferramentas para que isso não aconteça, né? Permaneça com a sua vida de oração, permaneça com o estudo bíblico, permaneça rezando o texto, permaneça com essa grande estrutura que hoje, obviamente, dentro da comunidade, Deus me dá a oportunidade de estar, né? Ele me dá ali a graça de ser cuidado por Ele, por meio de um carisma, por meio da comunidade. E ali, para mim, acho que foi uma grande experiência mesmo, de tipo, nossa, eu tinha medo de me afastar de Deus. Então, se eu me manter próximo de Deus, tudo aquilo que Deus for me dar a capacidade de administrar, eu vou ficar bem. Justamente, as coisas vão sendo ordenadas, né? E os falsos ídolos vão caindo, os medos vão caindo também, porque às vezes os medos são tentações para você não fazer aquilo que é bom para você não seguir aquilo que Deus está te convidando a viver, né? Então a gente começa a ver as coisas com mais clareza e pode empreender, pode mexer com dinheiro, pode ter sócio, pode abrir empresa grande, pequena, média, o que for, pode... e aí entra naquela história da administração de bens, porque, inclusive eu tinha até anotado, né? A gente pode falar mais um pouquinho disso, né? A diferença entre... A diferença não, os conflitos e aquilo que favorece. Quando eu vi um post seu no Instagram falando para você, dizendo que tem um curso, alguma coisa, ensinando a pessoa a aprender a vender, tanto no digital quanto numa empresa física. E até onde e como isso contribui ou não atrapalha os valores evangélicos da pobreza, né? Então fala um pouco sobre isso. Na hora. É o seguinte, existe técnicas de vendas da mesma forma que existe técnicas para medicina. Sim. Existe
técnicas de marketing que, de fato, induz aquela comunicação ser assertiva, da mesma forma que existe, sei lá, a técnica da ciência, né? Então, você sendo portador desse conhecimento, você consegue elevar, né, as vendas, o alcance da sua empresa. Fazendo bom marketing, você consegue sim elevar o conhecimento da sua marca. E aí, onde é que está o detalhe lá dos valores cristãos, né? Até onde a gente pode ir com isso? Quando tudo isso for verdade. Então, um clichê de marketing é utilizar a escassez para poder a pessoa tomar a decisão logo de comprar aquele produto. Tipo, só tem 10 unidades. 10 vagas, 10 primeiro vagas, lote, etc. Tá. Né? Se tiver 10 unidades, se for verdade, tá tudo bem. Dizer que tem 10 vagas. Tu não vai enganar o povo, né? Porque já começa Exatamente. a ferir a moral. Agora, né? se o cara diz que tem 10 vagas, tem 10 produtos, só 10 unidades, e tem 100, ele tá indo totalmente contra o que é a verdade e ele tá manipulando de má fé toda aquela estratégia de marketing. Sim, entendi. Vocês desculpem que eu toda hora tô mexendo aqui, olhando, porque a primeira vez que eu tô sozinho. O ideal era ter alguém para ajudar nisso, mas... É interessante. Então, agora a gente já tendo esclarecido, pelo menos tentado esclarecer um pouco sobre não existir problemas em investir, em ganhar bem enquanto católico, a gente vai então mergulhar um pouco mais. O que é marketing digital? Para quem não conhece, para quem está na internet e ouve falar dessas coisas, mas explica um pouco o que é e como se beneficiar disso se você tem um negócio. Por exemplo, eu tenho um podcast, como é que eu posso utilizar do marketing digital para divulgar melhor o meu trabalho? Na hora. Vamos lá. Vou explicar o que é esse marketing digital e depois como é que você pode usar com o podcast. O marketing, vou separar, né, a palavra marketing do digital. Marketing em si, ele é causar sensações, vontades e conduzir de uma forma bem estratégica, certo? A comunicação para que alguém faça alguma ação. Pode ser comprar, pode ser ir a um show, pode ser várias ações, mas o marketing ele conduz a comunicação de uma forma que leve a pessoa de um ponto A para um ponto B, né? Esse é o marketing e ele funciona de 1 a 1. A gente está conversando aqui, funciona. Se você souber marketing, funciona. Se você está na sua empresa, você vai atender alguém. Se você conduz ali a conversa, o atendimento com técnicas de marketing, vai funcionar também 1 a 1. Então, o marketing ele sempre existiu, desde sei lá quando. E aí, a partir daí, essas técnicas de marketing que sempre existiram foi para o digital. Então, o marketing digital não é uma coisa de outro mundo. Ele é o quê? Estratégias de vendas e de marketing que acontecem no nosso celular. O nome marketing vem market, mercado. Então, marketing é trabalhar o mercado, poderia se dizer isso, não? Sim. Em relação ao significado do nome, eu não tenho essa informação. Mas vender mercadoria, né? Então, vender, trabalhar no mercado, talvez. E aí, eu só sei que são técnicas que sempre existiram, que foram adaptadas para o nosso mundo digital hoje, por meio do celular, por meio das redes sociais. Então, é utilizar todas aquelas técnicas que sempre existiram, né, todo esse marketing, né, e colocar ele dentro do celular, com as facilidades que o digital nos dá. Que facilidades são essas? Vamos supor, numa empresa física. Uma empresa física aqui na Dom Luiz, né? Era importante ter um ponto comercial com uma boa vitrine,
para que quanto mais pessoas passassem ali, vissem e quisessem um dia estar naquela empresa, um dia comprar um produto daquela empresa. Hoje, não há mais a necessidade disso. Existem grandes empresas em locais totalmente sem movimento, Exato. que vendem muito mais do que as pessoas que estão numa grande avenida dessa. Muitas que você não sabe nem o endereço, e mesmo que tenha, não precisa, né? Não precisa. Por quê? Porque a grande vitrine é o digital, é as redes sociais, é a internet, né? Então, e aí, imagina que se você tivesse o poder, olha aí, o poder de todo mundo que olhou para a fachada daquela empresa física, todo mundo que passasse ali no carro, que olhasse para a fachada, tu conseguisse marcar ali, marcando aquela pessoa e conseguisse falar com ela de novo. Seria fantástico, né? É isso que o marketing digital faz. Se você tiver uma conta de anúncio conectada ao Instagram aqui do podcast, né? Quarto de cima. E aí, aquela pessoa passou por um vídeo seu. Você pode ir lá na conta de anúncio e dizer assim, olha, eu quero falar de novo, eu quero mostrar um anúncio, mostrar um vídeo para essa pessoa que passou aqui no meu Instagram e viu pelo menos um vídeo meu. Sim. E aí, você consegue falar com aquela pessoa de novo. Então, você vai gerando conteúdo novo conteúdo sempre para que aquela pessoa passe a ter na memória a tua marca e passe a querer frequentar e consumir, né? Posso utilizar até mesmo o mesmo conteúdo que eu fiz há 6 meses atrás, 10 meses atrás. Que o que é quando você domina justamente essa parada dos anúncios, o que você fez 10 meses atrás sempre vai ser 100% novo para quem nunca viu. E você tem o controle de mostrar aquele conteúdo, aquele vídeo, aquele anúncio para alguém que nunca viu, nunca passou pelo teu Instagram. Então, essas são as facilidades que o digital nos dá e que faz toda diferença por meio das vendas. É como se você tivesse como marcar todo mundo que passasse ali no carro na avenida e olhasse para a fachada. Mas existem as técnicas de venda dependendo do produto, né? Porque no comércio tradicional você monta ali teu quiosque, o teu camelô, a tua loja na rua ou dentro do shopping, alguma coisa. Então, mais ou menos se parecem. Você tem uma vitrine e você põe os produtos e uma mensagem, liquidação, alguma coisa assim. Mas a internet, ela vem com benefícios e vem com dificuldades. Por exemplo, na música, eu comecei a produzir com 16 anos, eu com 17 anos, pela primeira vez uma música que eu produzi entrou no rádio FM. E para mim foi um absurdo, caramba, inacreditável, porque a competitividade é enorme. Para você botar uma música no rádio ou na TV era impossível, você tinha que pagar, né? Pagar o jabá para poder, era tipo você subornar alguém para botar o teu negócio, porque a competitividade era muito e o espaço era muito pequeno, a porta era pequena, eram poucos canais de TV, poucas rádios que fossem relevantes. Hoje na internet você tem o seu canal e você vai batalhando você tem liberdade de postar o que você quiser. Ao mesmo tempo você tem milhões e milhões de competidores, né? Exato. Porque mesmo que não seja um competidor direto com o teu negócio, é mais uma pessoa falando, então é mais um ruído, é mais um barulho, é mais uma poluição visual e sonora. Então, para isso, você precisa aprender a dizer e aprender o jeito certo de chamar a atenção. Inclusive, na produção musical, que é a minha área, eu digo, houve um tempo que ainda existe até hoje que você já nem mais produz uma introdução de música muito longa porque a pessoa já não tem uma paciência mais para ouvir. Os volumes das músicas precisam estar mais altos, porque se você começa uma música, ela demora para começar, o volume está mais baixo, a pessoa já passa a faixa e não ouve. Então, tem música que já começa no refrão. A pessoa, eu gosto dessa, aí ouve o resto, entendeu? Então, técnicas de venda, né? Até na música. Então, como é que você faz para não ser mais um na multidão? Quer dizer, pode ser uma pergunta muito genérica essa, mas você entende? Eu tenho um podcast, eu estou dando de novo esse exemplo para poder a gente tornar mais concreta a pergunta. O meu podcast no Brasil é o primeiro católico, até onde eu sei, mas ele é o 100º milionésimo podcast do mundo. Então, e eu não invisto dinheiro, e mesmo se eu investir vai ser pouco, porque né, não tem para... Como é que faz para chamar atenção? Como é que faz para você usar Instagram e achar a pessoa certa? Pronto. Como apresentar?
Se tem que ser uma mensagem curta, né? E aí, o mais extremamente que não é intuitivo dentro do que eu vou dizer aqui agora, é que é justamente nesse gigantesco mar de pessoas dentro dessa internet, né? Você só consegue se destacar se você subnichar. O que é isso? Como você está falando aí, você tem aqui um podcast católico. Então você subnichou de uma forma, né? Você pegou, tem vários nichos, poderia ser produção de músicas, produção de vídeos, poderia ser vários temas, onde você pegou e subnichou para um podcast católico. Uhum. Né? Então, quando você tem uma subnichar, quando você consegue subnichar, você consegue chamar mais atenção. Por quê? Justamente porque tem um mar de informação e um mar de uma galera gigantesca dentro dessa internet. Então, às vezes, as pessoas querem ter muitos produtos e conversar com muitas pessoas, sendo que na internet o que realmente vai funcionar é subnichar. Ou seja, falar com um povo que provavelmente consuma o teu produto ou vá gostar. Então você começa a entrar na idade, na região, nas preferências. Vou dar um exemplo de uma aluna minha que ela já passou por treinamento, agora já está na mentoria. O produto dela é roupa infantil para meninos. Infantil, já subnichou. Para meninos, já subnichou de novo. Dos 6 meses aos 2 anos, já subnichou de novo. E ela vende muito bem. Uhum. Entendeu? Então, a questão realmente se fosse genérico, subnichar. não venderia tanto, então? Por quê? Porque fica mais difícil de chamar a atenção. Fica mais difícil de roupa. ser... Aí pronto. Não adianta, exatamente. Né? Fica mais difícil de você ser claro em um anúncio. Ainda tem um detalhe de ser um estilo específico. Lá é social... Acho que, se eu não me engano, é social ainda. O estilo lá da roupa lá dos... Então, roupa infantil... Porque roupa já é um setor. Infantil... Social masculino. Masculina... Social. De 6 meses a 2 anos. Caramba, de 6 meses a 2 anos da cor azul claro, só falta isso. Tipo isso. Então, quanto mais você faz você ficar demais não adianta, né? Tem que saber até onde ir, né? Exato. Tem que saber, né? Mas ela só fabrica isso e só vende isso e consegue todo mês crescer o número de vendas. Por quê? Porque ela também consegue falar com a pessoa certa dentro daquela internet. Exemplo, lá dentro do anúncio dela tem dizendo, olha, social masculino de 6 aos 2 anos, certo? Vendas no atacado. Pronto. Quem lê aquilo ali e se identifica com aquilo ali no anúncio, vai lá e faz o pedido para ela. Da mesma forma, você pode subir um anúncio daqui a um tempo, dizendo, o primeiro podcast católico do Brasil. Sim. E aí, a partir dali, nossa, o que será que diz nesse primeiro podcast católico do Brasil? Então, quem vai se interessar por aquilo ali? Provavelmente os católicos. Ah, é, né? Entendeu? Então... Você sabe que no início eu tinha medo de dizer eu sou produtor musical católico. Então eu dizia produtor musical. E porque Deus foi me esclarecendo e me dando coragem, eu fui entendendo que o que Ele quer é que eu diga isso, que eu seja isso, né? E que não vai me faltar, por causa do medo de faltar. Então por que a gente junta tesouros na terra? Porque a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de passar fome, a gente tem medo de sentir dor, de sentir frio, de sentir solidão, por isso que a gente quer ter alguém, né? Então faz parte da natureza. Eu estou dizendo isso porque, assim, às vezes eu filosofo muito, mas esses nossos instintos são naturais. E Deus nos fez naturais. E Deus fez a natureza. Só que Ele não quer que a gente pare aí. A gente entenda e cresça e evolua, né? Então, assim, aí voltando para a coisa, né?
Então, mas se eu for produtor musical católico, eu já perdi o mercado evangélico. Sim. Já o secular. Mas, às vezes, é melhor. Deus vai fazer florescer e frutificar ali. Exatamente. Quando você assume e aceita, né, a missão. Então, existe a fase também de você tomar coragem de dar aquele passo. Porque, por exemplo, a tua amiga poderia vender para meninos e meninas. Sim. O infantil de 6 meses a 12 anos. Isso. Mas, não, tomar coragem e vamos acreditar no coisa. Mas o ponto que eu queria falar não era esse, não. Também enrolei aqui. Uma vez um amigo meu falou, imagina o dinheiro que o cara que inventou o guarda-chuvinha de coquetel ganha. Então você pensa nisso, porque assim, é uma coisa muito específica, né? Ou o cara que inventou o escorredor de macarrão e patenteou, porque é uma coisa muito específica. Se você pensa em aplicar essa ideia do mercado tradicional pré-internet para a internet, você vai entender que se você achar um produto ou uma maneira de vender, ou um produto que seja exclusivo, você vai criar um monopólio daquele produto, até que se chegue o dia que alguém vá querer reproduzir. Porque a pessoa só vai copiar o que você fez quando você começar a já se dar muito bem, né? Então, se não existisse guarda-chuva de coquetel e eu inventasse hoje, eu ia tentar vender um produto na internet, o guarda-chuva de coquetel, coloridinho para enfeitar a tua festa, o teu coquetel, se você é barman, se você quer fazer, e vai tentando vender aquilo. No começo, é lógico que é mais difícil, né? Que nem justamente o podcast católico, no começo é mais difícil, não tinha ninguém em agosto de 2019. Agora tem alguns. E tem gente que está mais bem sucedida, e é ótimo, né? Mas no começo, naquela época, até outro dia, ninguém queria ouvir podcast. Exato. Demora, não sei, só conheço coisa americana. Hoje em dia tem o Flow, que faz um sucesso, tem outros por aí, que eu não ouço muita coisa brasileira, mas tem. E nós, católicos, também temos que ter coragem de usar essas mídias e esses trends para poder falar das coisas de Deus, porque nem todo mundo está afim de ir para o grupo de oração. E nem todo mundo presta atenção na homilia. E nem todo mundo abre a Bíblia em casa. Então a gente tem que usar o YouTube. Né? Exatamente. Mas eu estou falando de nichar, justamente, se você acha uma maneira nova que ninguém faz, de repente você vai despontar naquele teu produto. Né? Eu estou falando do meu produto que é podcast, mas você pode inventar um tipo de comida, ou de brownie, ou de roupa, ou de, sei lá. Mas mudando um pouco aí o pensamento, né? Talvez não, buscar uma coisa totalmente nova é extremamente difícil, né? Sim. E muitas vezes, muitos empreendedores e esses entusiastas, né, buscam justamente isso. E às vezes morrem na praia porque poderia simplesmente só melhorar uma ideia que já existia, né? Tipo, a galera diz assim, sim. Quem foi que inventou a roda? Aí eu até vi o cara pensando assim, poxa, inventaram a roda, foi um negócio absurdo demais. Mas ninguém inventou a roda. O cara viu um coco caindo e ele pegou e ele rolou. Então ninguém tinha inventado a roda, já existia o coco. Mas as ideias são assim, você percebe que tem uma carência ou uma dor, como dizem os marqueteiros, né? Isso. E aí, como é que eu vou solucionar isso? Então existem maneiras. E aí às vezes existe, às vezes você, ao invés de buscar, aí já dando talvez um conselho aqui para a galera que quer empreender, né? Ao invés de você estar viajando, né? Buscando mesmo ali uma coisa totalmente nova, seria muito melhor você repetir algo e tentar colocar só o teu tempero, a tua pitada dentro do produto, dentro do que seja, que com certeza é muito melhor. E durante o caminho, vamos supor que você esteja repetindo, tem loja de açaí aí, muito aqui em Fortaleza, né? Mas o cara pegou e fez lá o açaí, sei lá, na casquinha, que não tinha antes, não sei, eu só estou dando um exemplo, tá entendendo? Aí já tem uma parada nova aí que ninguém fez. Exatamente, então é muito... Lá no Rio tinha uma coisa que era, quando eu morava lá ainda, em Vigário Geral, cara, fazia açaí com um monte de calda, meu irmão. Depois espalhou isso pelo Brasil.
Era muito assim, não tinha a menor noção. Era tipo o cara que inventou o cachorro quente com ervilha, milho, batata, maionese, queijo ralado, presunto, não sei o que, aí vai E purê de batata o embaixo ainda. açaí. Assim, você não já sentia mais o gosto do açaí há muito tempo. Hum. Mas justamente o que você está falando, né? Né? Então, às vezes fica mais fácil de você dar o primeiro passo para poder empreender quando você pensa dessa forma. Diz, poxa, eu vou repetir isso aqui e vou tentar botar minha cara nisso aqui, né? Acho que fica mais fácil do que às vezes a pessoa ficar pensando em uma coisa totalmente nova. Você falou sobre construir audiência também no Instagram. É um pouco isso que a gente está falando, né? Como é que você pode ser mais específico assim? O cara quer vender ali, como é que você constrói uma audiência? Você constrói audiência listando, vamos supor, 10 problemas que o seu produto resolve. Como? O meu produto. Meu produto eu ensino a pessoa a vender pelo menos 2 vezes mais dentro da internet. Quantos problemas as pessoas têm por não conseguir efetuar a venda do seu produto ou de qualquer coisa que seja? Ela atrasou as contas dela. Ou então ela atrasou os pagamentos dos funcionários. Ela está tendo que escolher qual boleto pagar por mês. Ela acaba não conseguindo ter estoque, porque não tem uma grana para poder manter o estoque dela. Uhum. Então, eu vou listando todos esses problemas e, obviamente, apresento o meu produto como solução para esses problemas. E aí, a partir daí, eu consigo construir uma audiência de pessoas que me deram atenção. Atenção como? Dizendo, né? Olha, antes eu usava um anúncio dizendo que, olha, você tem um produto bom, você está com a faca e o queijo na mão, mas não está sabendo cortar. Por quê? Porque as pessoas que precisam do seu produto não sabem da existência dele, não sabem da tua existência. Existem milhares de pessoas, milhões de pessoas dentro da internet que estão precisando agora do teu produto, mas não sabem da tua existência. Por isso que tu não vende. Por isso que você precisa pegar o seu produto e anunciar para pessoas certas dentro da internet. Então aí a pessoa diz assim, poxa, eu tenho um produto bom realmente. Eu me sinto com a faca e o queijo na mão e não consigo cortar. Parece que a minha faca ali não serve. E eu acabo não conseguindo. Eu tenho várias vezes essa sensação. Várias vezes. Pronto. E aí o que acontece? A pessoa vai dizer assim, poxa, tá falando comigo ali, eu consigo construir uma audiência, eu pego a atenção daquela pessoa a partir desse discurso, a partir de entender que problemas o meu produto resolve. Interessante. Mas aí existe uma máxima, não uma máxima, né? Mas assim, é sabido que a maioria dos negócios que as pessoas tentam abrir em até 2 anos fecha 80%, 90% fecha. Por que isso? Rapaz, eu pelo menos acredito que aqui no Brasil, né, a gente empreende na marra. Né? A gente não para, poxa, vou ler aqui um livro sobre gestão. Vou participar de um treinamento aqui voltado para liderança de equipe. Eu vou me investir de alguma forma para me capacitar e empreender. Não, a gente empreende na marra. Né? Pelo menos foi assim comigo. Tipo, por que você acha que tem a ver? Por que você acha que acontece isso no Brasil diferente de outras culturas? Cara, conhecimento, educação. Simples, acesso à informação, talvez de qualidade. Ninguém vê. Você acha que é falta de acesso à informação, então? Por exemplo, a gente tem um sistema de ensino que é completo. Eu mudaria muita coisa, mas quem sou eu para dizer? A gente tem Biblioteca Nacional, a gente tem internet, acesso a tudo, mas eu imagino que culturalmente a gente não tenha o hábito de buscar excelência, enquanto outras culturas têm mais. E eu acho que isso tem a ver com a nossa história do Brasil, a nossa história dos degredados de Portugal, a nossa história de corrupção que antes mesmo de existir a colonização aqui já existia, né? Os desviados, os criminosos, e eu não sou historiador para dizer exatamente, mas isso é o que a gente vai ouvindo, o que eu vou ouvindo durante a vida de pessoas que entendem de história. Então, o Brasil tem uma história curta de império, que virou república. A gente tem... Nosso primeiro presidente não militar foi
Tancredo Neves, que morreu, não assumiu, virou o Sarney, que foi um dos piores administradores do Brasil, da história do Brasil, né? Antes tinha os militares, antes tinha a monarquia, mas a gente tem uma cultura de corrupção e talvez a cultura da mediocridade. E eu não gosto de falar mal do Brasil e das pessoas, mas as pessoas que têm um coração maravilhoso e o Brasil que tem uma cultura linda e uma riqueza natural e uma riqueza cultural linda, mas eu fico imaginando, será que é o clima? Será que é a herança histórica? Né? São tantas coisas, enquanto outros países têm uma coisa, não, eu preciso ser excelente naquilo que eu me proponho a fazer. Exatamente. E falando nesses lances de cultura, eu pelo menos na minha pré-adolescência, adolescência, o quanto eu ouvi dizer que, tipo, ó, se aquela pessoa ali tem um carrão é porque alguma coisa errada tem, tá entendendo? Porque não é possível ganhar dinheiro, né? Então, não é ladrão, ou é político, é não sei o quê, né? Então, pelo menos isso, a forma da nossa cultura relacionada à excelência, porque, obviamente, a excelência que traz o resultado, né? Que traz você ser um bom profissional, ser reconhecido como um bom profissional e gerar resultado dentro do mercado, né? A falta disso e essa cultura, sim, faz a gente estar muito atrás. Pelo menos hoje eu consigo, né, ter acesso a conhecimento que é importado. Né? Tipo, os cursos que hoje pelo menos um dos melhores cursos que eu já fiz de marketing, que fez a gente gerar os resultados que a gente gerou nesses últimos anos, é importado dos Estados Unidos. Né? E acaba sendo aquele lugar comum, né? De ser o lugar de referência de tudo, né? E às vezes é um pouco chato a gente falar isso, né? Mas é lá que tem a maioria dos conteúdos que servem pra gente também em relação a esse tipo de negócio, né? Internet, mercado e etc, né? Exatamente. Mas você tem o curso também, né? Sim. Deixa eu só ajeitar um segundo aqui. Tranquilo. De boa. Pronto, pode falar. Sim. Se eu for... agora eu perdi o fio da meada aí. Seria o curso que seria importado... Não, você está fazendo um curso, né? Sim. Hoje a minha especialidade dentro desse universo gigantesco de marketing digital, porque não tem só uma especialidade dentro do marketing digital, tem tipo desde produção de vídeo, a criação de e-mails, escrita de e-mails, né, que faz toda essa engrenagem do marketing digital girar, né? Mas a minha especialidade é os anúncios, fazer com que o teu anúncio aqui do quarto de cima apareça só para católicos, né? Dentro da internet. E qual é o poder, né? O poder de um comercial? Porque na mídia tradicional, TV, por exemplo, no rádio, a gente é mais da época da TV, os nossos avós são mais rádio, né? Mas assim, quando eu lembro, por exemplo, da marca Midea de ar-condicionado. Sim. Marca um nome estranho, um nome novo, aí vamos comprar ar-condicionado Midea, é mais barato. Eu não, essa marca aí vai dar problema. Vou comprar o Consul, que todo mundo... Né? E você ouve uma vez no comercial, aí você ouve uma outra vez, você ouve na terceira vez, aí, dependendo da produção até do comercial, você fala, a pessoa investiu dinheiro nisso, essa marca deve ser boa. E tem um poder, né? A propaganda tem um poder de persuasão, de convencimento. Quando você começa a lembrar daquele logo, começa a lembrar daquele nome, chega uma hora que você vai comprar aquele produto porque você confia nele. Exatamente. Então é se fazer presente. Eu vejo isso muito no início do podcast, que a coisa anda devagar. Um outro exemplo, eu tenho a produtora que se chama Fábrica Produções. Antes de existir esse nome, éramos 5 amigos. E cada um tinha o seu nomezinho já no mercado, trabalhando e tal. Quando a gente resolveu criar um nome ao qual a gente se associa o nosso trabalho, a Fábrica Produções, toda vez que a gente fala esse nome, a gente se fortalece por causa do nome. Quando você cria uma referência, cria uma marca, né? Sim. Então, são coisas básicas para quem trabalha com publicidade e marketing, mas para o consumidor comum e para quem está
sem treinamento tentando vender alguma coisa, é bom aprender isso, né? Que você repete a marca, chega um momento que aquela coisa começa a criar uma credibilidade e você começa a ter mais espaço para poder vender o teu produto, né? Por isso que eu falo também muito que ninguém compra de primeira. Nunca que um produto vai ser ofertado para alguém de primeira e ela vai comprar. 90% das vendas acontece em uma segunda, terceira, quarta, quinta apresentação. Então, é muito mais difícil permanecer, certo? Tentando permanecer, tentando vender, do que... deixa eu reformular aqui. Você, às vezes, só tem que ter persistência. Quando você mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Né? É persistir, porque a gente tem também essa questão de imediatismo, que é uma das coisas ruins da internet. A gente quer a coisa imediata. Exato. Então a gente perde a maturidade, perde a sabedoria, perde a paciência. A gente ouve os áudios todos voando no WhatsApp, a gente vê os vídeos todos no e-mail, no YouTube. A gente tem muita pressa e fica gerando aquele defeito, aquele déficit de atenção. Né? E vai encurtando a janela de atenção. A gente quer que tudo seja mais rápido. Então eu mando uma mensagem para a pessoa no WhatsApp. A pessoa fala, tu me respondeu, já tem 15 minutos que ela me responde. 15 minutos? Ô, meu amigo. Será possível? Antigamente você tinha que esperar o cara ir a cavalo com a mensagem lá para tua casa para chegar lá. Ou o correio. E todo mundo vivia muito bem, né? Vamos lembrar disso, né? Vamos lembrar. Eu, quando era criança até os 17 anos, não tinha internet no Brasil. E quando passou a ter, só depois de 2002, quando começou a coisa a rodar melhor, assim, né? Era uma discada, aquele barulhinho, né? Assim, a gente ligava pra casa e perguntava, alguém me ligou? Não sei se você lembra disso. Ninguém tinha celular. Lembro. Alguém me ligou? Não, se fulano ligar, avisa que eu tô indo não sei onde, mas daqui a pouco eu ligo pra ele ou eu chego em casa a tal hora. Exatamente. E aí, um pouquinho depois disso, as pessoas marcavam as conversas no MSN. Tipo, vou estar online daqui a 3 dias, 2 horas da tarde. A gente entra porque é mais barata a conexão. Daqui a 3 dias, 2 horas da tarde, eu vou estar no MSN de novo. E aí marcaria ali a conversa 3 dias depois. Eu vou te falar o seguinte, eu fico um pouco estafado com a velocidade de hoje em dia. Cara, hoje é tudo muito rápido. E o mais difícil é se adaptar. Porque meio que... A gente tem que falar tudo com muita pressa, anunciar com muita pressa, porque senão ninguém quer saber e demora demais. É um negócio assim que a gente precisa tentar achar uma maneira de regredir um pouco essa correria, né? Uma das coisas pressa do empreendedor, né? O empreendedor, ele tem uma... Como ele não consegue gerir como é que posso dizer, bem o tempo dele, ou então conseguir construir engrenagens que trabalhem até mesmo sem ele, o empreendedor fica assim, com um sentimento de, nossa, se eu não trabalhar, eu vou ter prejuízo. Eu não posso tirar uma folga. É um negócio louco, né? Se você não conseguir criar uma engrenagem que rode na tua ausência. Senão você enlouquece. Mas como é que é isso? Você tem que criar um negócio que faça com que o produto venda sem você? Dá um exemplo concreto. Foi uma das coisas que eu me apaixonei pelo marketing digital, pela internet. Enquanto eu estou aqui com você, tem anúncios meus rodando dentro da internet, fazendo com que as pessoas cheguem no meu Instagram, fazendo com que as pessoas fiquem no Instagram, e a partir dali elas possam acessar algum tipo de produto. Então, isso tem na minha conta, fora dos produtos que também eu sou sócio, né? Que eu também sou coprodutor de outros infoprodutores. Então, isso me desacelerou muito. Antes eu era muito louco. Sim. Melhor porque aí você pode descansar enquanto você está trabalhando digitalmente sem precisar estar lá fisicamente fazendo. Isso me fazendo, desacelerou muito. Era muito... Caramba, eu dirigia 80 por hora e tal, não sei o que, tem que estar aqui, tem que estar ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Poxa, não. Agora eu tenho uma estrutura que, se pessoas que estão interessadas nos meus produtos, vão seguir um funil. Desde ver conteúdo, desde seguir no Instagram, desde acompanhar o conteúdo e lá na frente comprar um produto. Né? E isso acontece independente do produto. Sim, independente do produto, mas tem que saber o que vender e como, né? E como. Uma vez um amigo do meu pai, que ele
Ele presta consultoria de tudo, de advocacia, de contabilidade, e também é um bom empreendedor. E uma vez ele falou para mim, você provavelmente é o cara mais talentoso, o melhor músico do Brasil. Eu não sei. Ele está dizendo assim, mas isso não significa que você vá ser um bom homem de negócios. Você tem que aprender a ser um empresário. Você já é um artista. Você já sabe fazer uma maravilha, mas você não sabe vender esse teu produto. Então você precisa aprender a ser um bom homem de negócio. E as pessoas às vezes não têm essa consciência de que, por melhor que seja o teu produto ou o teu talento, se você não souber falar bem dele e vender bem, a coisa não vai, né? Exatamente. E foi isso que fez eu... Já quebrei também, né? Já fez eu quebrar também lá 3 anos e meio atrás, né? Como eu disse, empreendia na marra. Eu comecei a empreender, tem um notebook nas costas, era design gráfico. Empreender com um mochila nas costas, conseguindo clientes para fazer a fachada da loja, para fazer o cardápio de um restaurante. E eu fui ali, eu trabalhava na gráfica e passei a ter mais clientes do que o que eu ganhava na gráfica. E ali eu larguei para empreender. Sendo que a primeira coisa que fez não dar certo a minha primeira empreitada, não entender que o mercado ele não é 30 dias. Ele é anual. O empreendedor ele não consegue ficar fechando só ciclos de 30 dias. Ele tem sazonalidades no ano, onde tem 3 meses que é muito bom, 2 meses que é ruim, e 1 mês que é péssimo, e outro que é fantástico, maravilhosamente. E cada mercado tem sua sazonalidade. Eu larguei a empresa numa época alta. Tá todo mundo reformando as empresas, reformando as fachadas. Tava em alta, né? Mas quando chegou no meio do ano que todo mundo fez, caiu a produção. Interessante. É que nem hotel que diz assim, a gente vende um absurdo na época de férias, meio do ano e final do ano, Réveillon, Natal, etc. Carnaval. E o resto do ano é um marasmo que a gente fica no prejuízo. Mas se a gente não souber administrar o dinheiro nas altas, a gente não consegue pagar o resto do ano, as contas nos outros meses. Né? Pronto. Então qualquer empreendedor, do cara que vende pipoca em frente à igreja, o cara ou uma construtora, se ele não entender a sazonalidade do mercado dele e não se preparar para isso, ele quebra. Onde é que a pessoa pode ir na prática? Você não tem... Eu estava vendo no teu Instagram, você é de propósito, você não tem um número de WhatsApp, um número de celular para que a pessoa vá falar com você. Então você responde como? No DM mesmo? Sim, no direct. Sempre? Sim. Não demora? Demoro. Mas a pessoa então não corre o risco de desistir? Mas é porque depende do modelo de negócio. Eu não tenho... A minha vitrine não é uma pessoa que vai querer me contratar e eu preciso ter ali uma resposta rápida para com ele. Isso não é o modelo de negócio de qualquer uma empresa que precisa ter um atendimento rápido. A minha empresa, o meu coworking, tá lá no Instagram dele, tá lá o WhatsApp. A pessoa clica no WhatsApp, tem uma pessoa já no ponto para responder. Né? O meu modelo de negócio do meu Instagram é outro. Né? Fazer com que a pessoa acompanhe o conteúdo e, na hora certa, ela se torne aluno. Né? Então, é uma coisa diferente. Entendi. Mas se a pessoa tem o teu curso e ela tem algum outro lugar, vamos dizer, um Sebrae, algum curso que ela, não, eu quero aprender a ser um empreendedor aí. Você indica alguma coisa? Cara, eu indico livros. Foi quando eu comecei a entender que eu precisava estudar para empreender. Né? Como eu disse, quando eu quebrei, foi um infortúnio. A minha empresa estava indo bem, pagando as contas, lucrando um pouquinho, mas aí teve uma infiltração absurda na empresa que me deu um prejuízo de 5 vezes o que eu faturava. Como é que é a infiltração? Assim? Infiltração, imagina que passou... Infiltração física mesmo? Física mesmo. Infiltração achei que fosse alguma coisa em relação a finanças. Né? Não, chuva mesmo. Chuva física mesmo. E teve um prejuízo de 5 vezes o que eu faturava. Hoje... Caramba, aí ferrou, né? Hoje eu sei que toda empresa que se preze tem uma boa gestão financeira, ela tem pelo menos 6 meses de caixa guardado.
6 meses de custo da empresa. Vamos supor que aconteça um infortúnio desse. A empresa pare de lucrar, pare de faturar, você sobrevive 6 meses. A galera não quer tirar logo, botar no bolso e não, tá funcionando, tá dando certo. Exatamente. E aí ter tido essa consciência e esse aprendizado lá atrás, quando chegou a pandemia, poxa, eu levantei a mão pro céu e disse, maravilha, eu tenho 7 meses em caixa, que não é meu, é da empresa. Uma outra divisão muito simples que precisa existir de empreendedor é o que é do CNPJ e o que é do CPF. Então, o que é do CNPJ é porque precisa estar lá disponível para esse tipo de coisa, né? Exatamente. Precisa estar disponível para reinvestir. Precisa estar disponível para poder contratar um funcionário daqui a 3 meses. Quando a gente pensa em contratar um funcionário, antes o que é que eu fazia? Meu Deus, eu vou ter que contratar um funcionário, de onde é que eu vou tirar esse dinheiro e tal, não sei o quê. Depois que eu entendi um pouco mais de gestão, eu consigo entender a capacidade fabril da minha empresa. Vamos supor que a minha empresa recebe pedido de 100 produtos, eu consigo entregar 100 produtos. Com a equipe, o time que eu tenho, se eu acochar, eu consigo entregar 120. Mas a minha empresa, eu quero que a minha empresa cresça. Né? Eu estou vendendo mais, eu estou investindo mais em marketing, eu quero que a minha empresa chegue a produzir 180 peças. Eu já calculo que eu preciso de mais um funcionário. Se eu tenho uma boa gestão de marketing, eu sei que eu vou bater 180 peças daqui a 3 meses. Então, já começo a juntar dinheiro agora para que daqui a 3 meses eu consiga, né, contratar o funcionário e não ficar louco. E ter a maturidade de entender que esse dinheiro não é para você pegar e mexer, né? Porque é o que, de repente, a maioria dos empresários faz. E isso me lembra muito a questão do dízimo, né? Então, uma vez um amigo meu consagrado também lá no Rio falou, o meu salário, o que eu ganho, entra no cheque dizendo, vamos dizer, 8 mil, mas eu sei que, na verdade, eu ganho 6.800, porque eu tenho que descontar os 15, né? Que eu sou do Shalom. São 10 mais 5, né? Então, eu não ganho 8. E não me programo para isso. 6.800, né? E me programo para os 6.800. Então, e como é que você faz com uma empresa para ter lá o faturamento bruto, pagar as contas e o que sobra você tem que deixar um pedaço na empresa e tirar o seu, né? Como é que é o cálculo, mais ou menos? Cara, eu me baseio no final de tudo. O empresário ele é o último a ser pagar, a última a receber dinheiro, né? Depois que ele pagou todas as contas da empresa, pagou todos os funcionários, vai sobrar uma coisa, pagou todos os impostos, uma coisa chamada lucro, né? Então, eu trabalho para que eu precise apenas de 50% do que a minha empresa gera de lucro, né? Então, vamos imaginar que a empresa só deu R$1.000 de lucro, e agora? Não, tudo beleza. O meu trabalho não é ficar dizendo assim, meu Deus, eu não consigo sobreviver com 500. Não, eu quero fazer com que a minha empresa gere o dobro, gere 2. E aí eu só preciso de 1.000. Não, mas também não dá certo. Então eu quero que a minha empresa gere 4.000 de lucro para poder eu precisar só de 2. E assim por diante. Tá entendendo? Então, quando você tem uma gestão financeira, você consegue entender. Para ganhar os 1.000, eu preciso de tanto. Qual o número de clientes? Tanto. Então, para ser 10 vezes mais, eu preciso de 10 vezes mais o número de clientes. E a partir daí eu trabalho aqui, né? Nesse início. E não lá no final. E lembrar como cristão, como católico, de aprender a viver com aquilo que a gente realmente precisa, né? E não... Porque é muito fácil. Quando você tem dinheiro, você vive até aquele padrão. Quando você ganha o dobro, acontece alguma mágica que o teu padrão de vida vai até o limite daquele dinheiro. E você olha e você fala, eu preciso. Não, eu preciso. É isso que eu preciso. Se você ganhar o quádruplo, alguma coisa vai acontecer na tua vida que você vai gerar necessidades que você vai chegar naquele limite, né? Essa mágica aí não é de Deus, não. Pois é, mas não é interessante que isso sempre acontece? Total. A gente fica imaginando que... Claro que também tem que tirar o respiro da inflação, né? Que o que se comprava com R$100 há 5 anos atrás não se compra hoje. Você olha nas coisas que você tem, as coisas que você faz que antes você não fazia. Eu lembro de um amigo meu que estava desempregado, o pai ajudava. Ele, não, tô
tá tudo certo, meu pai tá pagando as contas aqui. Quando ele começou a ganhar um saláriozinho, ele, não, agora eu tô pagando as contas da casa. Então, beleza, realmente o padrão manteve, porque ele só passou a pagar coisas que antes ele deveria pagar, mas não pagava. Depois ele começou a ganhar 15, depois começou a ganhar 30, e impressionantemente ele ainda acha que ganha pouco. A pessoa não consegue, parece que tem uma amnésia, né? Tu não vivias, poxa, sem Você tem que nada. aprender não, o que eu preciso mesmo, né? Mas eu quero ter a TV a cabo, quero ter um plano de celular, eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero poder viajar, todo mundo quer. O que é que você pode? Então, como administrador de bens, seja pessoa física ou jurídica, você tem que saber. O empreendedorismo também passa por isso, pela maturidade financeira, né? Com certeza, viu? Porque, como eu disse, na primeira vez lá do infortúnio, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que vender o carro para poder manter a empresa aberta, eu tive que pegar empréstimo, parcelar o que podia parcelar no cartão de crédito para poder conseguir fazer com que a empresa viesse ter lucro 6 meses depois, né? Depois desse infortúnio. Entendi. E já veio na pandemia, a gente estava tranquilo. A gente ficou 7 meses fechado nessa empresa, né? E não foi um problema? E não foi um problema. Mas por quê? Porque a empresa estava estruturada como ensina gestão financeira. Precisa ter pelo menos 6 meses guardado dentro de casa. Entendi. Muito bom. Fala aí, o teu Instagram, para a pessoa entrar em contato, quiser também aprender um pouco com você, teu curso. Show. Inclusive, né, essa semana vai ter um treinamento gratuito meu, né, na terça, na quarta e na quinta. Meu Instagram lá é Hugo Leonardo. O que tinha era o que tem 2 Ds, né? Fazer o quê? É o que tinha disponível lá no Instagram. Tem um underline, alguma coisa? Né? No final, isso. É Hugo Leonardo com 2 Ds e um underline no final. Né? Mas, e aí, eu vou fazer esse treinamento gratuito nessa terça, quarta e quinta. Certo? Dia qual do mês? 8, 9 e 10 de março. Isso vai ser lançado no dia 8 ao meio-dia. Então, hoje, dia 8 de março de 2022, lançamento do curso. Qual curso? O treinamento eu chamo de jornada Anuncie para as pessoas certas, né? Tipo, a galera vai entender que é possível, como é que é possível anunciar para as pessoas certas. A pessoa diz, como é que eu vou saber que aquela pessoa que está vendo do outro lado do meu anúncio, no Instagram e no Facebook, são as pessoas certas? Pronto, essa é a aula 1 do treinamento. Deixa eu falar na câmera de novo, porque eu não estava filmando. Hoje, 8 de março de 2022, está lançando esse episódio do Quarto Podcast com o Hugo Leonardo, e hoje mesmo, no @HugoLeonardo, com 2 Ds e um underline no final, é o lançamento deste curso que ele está falando agora. Fala só mais um pouquinho de novo. Pronto, então, eu chamo de jornada Anuncie para as pessoas certas. São 3 dias gratuitos comigo, inclusive vai ser no Zoom, né? Você tem que ir lá e fazer sua inscrição, tá? Eu resolvi fazer no Zoom para trazer mais uma proximidade dessa galera nesse último... Tem que ir lá no teu canal fazer a inscrição, é isso? Isso. Sim. Isso aí. E aí, eu chamo de jornada Anuncie para as pessoas certas, porque é o que a galera precisa para fazer o seu produto vender mais, aparecer para as pessoas certas. E como é que isso é possível? Ou como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber que o meu anúncio está aparecendo para a pessoa certa? Você vai entender lá no primeiro dia de aula que realmente é possível fazer isso segmentando por meio do marketing digital, por meio dos anúncios na internet. E aí no dia 2 a gente vai ver como é que essa máquina não para. Eu falei aqui, né? Enquanto eu estou aqui, tem anúncios acontecendo e fazendo o Instagram crescer, fazendo a empresa crescer, a visibilidade da empresa crescer. Como é que nunca para? Aula 2. E não necessariamente precisa investir rios de dinheiro, né? Você tem que ter uma constância, não é verdade? Exato. Você começa com o que tem, o que é possível para você, né? Mas, com certeza, não anunciar é um prejuízo muito maior do que, né, deixar de anunciar, né? Deixar de anunciar é um grande prejuízo, ao invés de você achar que é um custo. Não, anunciar é um investimento. É uma partezinha lá do lucro que não é seu, é da empresa, que faz a empresa crescer e que você ainda não entendeu, né?
Exatamente. Entender que aquele dinheiro não é para o teu bolso, e sim para a empresa, para o bom funcionamento da empresa. Para o bom funcionamento e crescimento da empresa. Porque tem uma outra coisa. Se a sua empresa não cresce pelo menos... Hoje a nossa inflação está quase 11%, né, por cento ao ano. Se a sua empresa não cresce pelo menos isso por ano... Né? Já estava 13 há pouco tempo. Já estava 13. O negócio tá feio, né? Há 2 anos ela não chegava a 5%. Né? Não chegava, era 4,5% a inflação. E se você não crescesse pelo menos a inflação por ano, já, né? Você não vai conseguir pagar as contas. Prejuízo, né? Achando que está ganhando. Achando que está ganhando, vai começar a não conseguir pagar as contas. Então a empresa precisa crescer. Senão não rola. Então vai ser esses 3 dias, certo? Gratuitos. E justamente para que os empresários, empreendedores, quem quer começar no marketing digital também, mesmo sem produto, também vai ter um momento lá que eu explico como você pode fazer isso, certo? E principalmente para os católicos, né? Que com certeza muitos conteúdos de marketing digital, pelo menos para mim, gera até uma repulsa, né? Que é uma ostentação absurda, é um negócio de ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro dormindo, ganhar dinheiro viajando, é um negócio de uma ostentação tão ruim que você fica assim, não, isso aí não é para mim não. Mas só que o marketing digital E é mais para vender curso do que para ensinar mesmo a pessoa, né? A se virar, né? Exatamente. Tem muitos. Tem galera que compra o curso e diz assim, olha, tu vai começar a ganhar uma renda extra se tu vender meu curso pro teu amigo. Aí vira ali uma bola de neve horrorosa, né? Nossa, e sem nada para vender, só o ato de passar à frente, né? Exatamente. Aí a pessoa pega e para assim, moço, eu não aprendi nada, não ganhei nada, já tô querendo levar um colega para esse mal aqui, Deus me livre, né? Então isso aí eu recebo direto no direct, pessoas dizendo, eu fiz isso aconteceu comigo mesmo, eu comprei um curso, aí quando eu fui ver para ganhar renda extra, eu tinha que vender o curso que eu comprei para outras pessoas. É um curso de nada, é só para revender, né? Oh, meu Deus, né? Pois é, mas é cheio, né? E aí por isso que nós, católicos, precisamos estar ali presente nesse mercado também para poder levar coisas boas, né? Esclarecer, né? Levar coisas boas. Se o seu produto é bom, você tem a obrigação de levar ele para o mundo todo, se necessário. Meu irmão, obrigado, viu, por vir e pela conversa. Espero que também tenha sido frutuoso aí para a galera. Então, tranquilo. Você que não curtiu, curte aí o vídeo. Você que ainda não se inscreveu no canal, não estou entendendo qual o problema, mas se inscreve. E obrigado pela tua atenção, obrigado pelo carinho de sempre. E você também, meu irmão. Valeu, com Deus. Tamo Obrigado, junto. cara.